Eu me lembro que estava ventando muito. Windy. Enquanto um tufão desce sobre Taiwan, um 747 acelera pela pista no aeroporto Chiang Kai-shek. V1. V1. A possibilidade de você sofrer um acidente de avião é muito pequena. Num determinado momento, o avião meio que perdeu o controle. Em 31 de outubro de 2000, 159 passageiros enfrentam tal possibilidade. As pessoas que estavam na parte do meio do avião morreram devido ao fogo e à fumaça. Muitos se perguntam: Eu estava na parte traseira da aeronave. sobreviver a um acidente de avião seria uma questão de escolher o lugar certo? Corram, rápido! Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tragédia em Taipei. 31 de outubro de 2000. O voo 6 da Singapore Airlines taxia para a pista com vento forte e chuva no aeroporto Chiang Kai-shek de Taipei. Taiwan fica dentro da conhecida rota dos tufões da Ásia. E esta noite, a nação ilha está se preparando para o pior. Todos os anos temos 3 ou 4 tufões. Era uma noite terrível, com tempestade, vento forte e chuva pesada. Heavy rain. O tufão Changsani, com ventos de 160 km por hora, se aproxima rapidamente. O voo 6 precisa levantar voo rapidamente antes de sua chegada. Mesmo o 747 não consegue decolar com um tufão. Quanto mais fortes as tempestades, maior a probabilidade de que esses caras fiquem presos em Taipei. Há 179 pessoas a bordo no voo noturno para Los Angeles, incluindo François Parrin, que viaja a negócios. Como eu viajo muito, não estava muito preocupado com o tempo, porque isso nunca havia me incomodado no passado. Parrin solicitou um assento no corredor. O único disponível neste voo está na fileira 65, a penúltima fileira do avião. Ele não tem ideia do quanto a posição do seu assento será importante. Tanto quanto eu podia perceber, tudo estava normal e íamos decolar como de costume. Singapore 6, para sua informação, ventos de superfície 020 em 24, rajadas 43. Obrigado, Singapore 6. Me avise quando chegar a 30. Se o vento lateral chegar a 30 nós, a tripulação terá que abortar a decolagem. Enquanto o avião taxiava, eu me lembro que ventava muito e o avião jogava da esquerda para a direita. Singapore 6, autorização para decolagem. Pista 05, esquerda. Ok. Impulso, ref, toga. O comandante Fung Shikong decide prosseguir com a decolagem. Ok. Meu controle. O 747 acelera para a velocidade de decolagem, 290 km por hora. V1. O avião ganhava velocidade para decolar quando, de repente, ele meio que perdeu o controle. O que está acontecendo? Eu fiquei na posição de segurança e senti o avião girando. Era como estar em um carrossel e achei que eu fosse morrer. Os tanques do avião estão carregados com 125 mil quilos de combustível que se inflama imediatamente. Eu abri os olhos e vi uma bola de fogo. Eu tive sorte de me abaixar, me esconder do fogo que vinha na minha direção. Eu tive queimaduras nos braços e nas mãos. Veículos de emergência. Pista 05, esquerda. Singapore 6.
Está me ouvindo? Singapore 6! Vamos! Havia fumaça no avião. Mal dava para respirar. Everybody, todos pra frente, rápido! Quando estiverem fora do avião, corram pra longe. Vamos! Havia uma pessoa mais velha na minha frente, com dificuldades para se movimentar. Eu consegui levantá-lo e ele conseguiu sair. Afastem-se! Corram! Havia uma aeromoça. Ela me mostrou para onde correr, nos disseram para correr o mais rápido possível. As equipes de resgate precisam combater as chamas e a violenta tempestade. Foram precisos cerca de 15 minutos para controlar o fogo e 45 minutos para apagá-lo por completo. Foi uma tarefa difícil para os bombeiros. O enorme 747 quebrou-se em pedaços. Dos 179 passageiros e tripulação, 83 estão mortos. A maioria das vítimas estava sentada na parte do meio do avião, onde o fogo alimentado pelo combustível foi mais devastador. Infelizmente, os passageiros que estavam na parte do meio do avião morreram devido ao fogo e à fumaça. Entre os 96 sobreviventes estão os 3 pilotos, alguns passageiros da primeira classe e todos que estavam na parte traseira, onde François Parrin estava sentado. A seção da cauda se quebrou, soltando-se da parte do meio. Havia menos fogo na parte da cauda, por isso a maioria das pessoas sobreviveu. Um dos aeroportos mais movimentados da Ásia é fechado imediatamente. Cabe agora ao Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan determinar a causa do desastre. Quando fui até o local do acidente, era possível ver todos os destroços espalhados pela pista. E a maior parte deles já queimada pelo fogo após o impacto. Jeff Wise é especialista em acidentes aéreos e suas causas. Quando se é um investigador em um local de acidente, você tem de manter a mente aberta. É preciso supor qualquer fator como concebível, desde um dispositivo até fatores humanos, o clima e quem sabe mais o quê. Grande parte dos destroços está em uma pista adjacente à pista 5 esquerda. A primeira coisa em que os investigadores pensam é: teriam os ventos violentos soprado o avião para fora do curso? O clima em Taiwan, em toda Taiwan, é muito ruim. No aeroporto Chiang Kai-shek, as rajadas chegam a 50, 60 nós. À medida que o tufão se aproxima, os ventos aumentam ainda mais, tornando o trabalho dos investigadores quase impossível. Durante o tempo tempestuoso, é difícil fazer alguma coisa fora do local do acidente. Eles não podem nem mesmo ficar na pista porque o vento é muito forte. Vamos entrar! Isso vai ter que esperar! Um exame atento do local do acidente é adiado até que a tempestade passe. Mas os investigadores querem falar com a tripulação do voo imediatamente. Thomas Wang é o principal investigador de fatores humanos da ASC. Como investigadores, acreditamos que devemos entrevistar os pilotos ou operadores logo que possível, pois acreditamos que a memória humana pode falhar ao longo do tempo. Assim como uma máquina tem certos modos de falha, maneiras através das quais elas têm uma probabilidade de quebrar, um ser humano tem características específicas que os tornam mais propensos a falhar psicologicamente. E é isso que o investigador de fatores humanos procura. O comandante Fong Shikong é entrevistado poucas horas depois do acidente. O que aconteceu? Colidimos com alguma coisa na pista. V1. Então logo atingimos V1. Há alguma coisa ali. Havia alguma coisa na pista. Ele saberia dizer o que era? Não. Não era possível ver toda a pista. E o que aconteceu depois que colidiram? Tentamos decolar, mas era tarde demais. Pedimos uma evacuação, mas o rádio não respondia. Evacuar! Vamos, vamos! Go!
Tentamos tirar todos do avião o mais rápido possível. Mas o fogo era muito intenso. Havia alguma coisa naquela pista que não deveria estar lá. O foco da investigação agora se desloca do tempo para um potencial obstáculo na pista. Mas a busca por respostas terá de esperar até que o tempo fique mais calmo sobre Taipei. Amanhã, após um terrível acidente que matou 83 pessoas, o aeroporto Chiang Kai-shek permanece fechado. Milhares de passageiros estão retidos. Para a Singapore Airlines, o acidente revela um registro marcante de segurança. É o primeiro acidente fatal da empresa em 28 anos. A especulação da mídia se concentra na decisão dos pilotos de decolar diante de um tufão que se aproximava. Com a melhora do tempo, os investigadores vasculham os destroços em busca de pistas. Se o voo 6 colidiu com alguma coisa na pista, eles precisam descobrir o que foi. É difícil para nós recolher todas as informações, todos os destroços, porque foi tudo soprado pelo vento. Acidentes durante a decolagem podem envolver mais de uma aeronave. Em 1991, um SkyWest Metroliner, que se preparava para decolar em Los Angeles, foi esmagado por um 737 da US Air, que tentava pousar na mesma pista. 34 pessoas foram mortas. O pior desastre aéreo da Itália aconteceu em uma manhã de nevoeiro em Milão, quando um SAS MD-87 colidiu na decolagem com um Cessna que estava atravessando a pista. Ninguém nos dois aviões sobreviveu ao impacto. 118 pessoas morreram. Algum sinal de outro avião? E nenhum outro voo desaparecido. Mas no aeroporto Chiang Kai-shek isso é rapidamente descartado. Todos os detritos parecem ser de apenas um avião, o voo 6. Ele não atingiu um avião. Os investigadores precisam identificar os milhares de pedaços de destroços não identificados. Parte do conjunto de flaps, a asa direita. A localização precisa das partes deve dizer como o 747 se despedaçou. Com uma análise detalhada, eles descobrem algo inesperado. Parece haver peças e material de construção misturadas aos destroços do avião, espalhados por toda a pista. Não seria difícil imaginar algum objeto grande sendo soprado para dentro de um motor ou batendo no para-brisa. Muitas coisas poderiam ter acontecido. O aeroporto Chiang Kai-shek tem 3 pistas. A pista 6 fica na extremidade sul do aeroporto. A pista 5 esquerda é a pista que o voo 6 estava usando. Paralela a ela, fica a pista 5 direita, uma pista fechada para uma reforma. Os investigadores consideram a possibilidade de que material que se afastou do canteiro de obras poderia ser o culpado. Talvez o vento forte tenha soprado alguma coisa e atingido o avião. E houve então o acidente logo após a decolagem. Se o material de construção não estivesse devidamente protegido, ele pode ter voado para a pista 5 esquerda diretamente para o caminho do avião. Há alguma coisa ali. Mas os investigadores logo encontram provas que contam uma história diferente. Marcas de pneu na pista 5 direita em direção ao material de construção. Esta pista havia estado fechada durante semanas e não deveria haver qualquer marca fresca de pneus sobre ela. Era possível realmente ver as marcas de pneu desta aeronave partindo do ponto de decolagem até o primeiro ponto de impacto. Ainda é possível ver as marcas cinzas de pneu na pista. As marcas de pneu na pista 5 direita levam os investigadores a uma conclusão surpreendente. Este é o nosso ponto de impacto. Agora parece mais do que provável que algum erro inimaginável tenha ocorrido, colocando o voo 6 na pista errada. Tínhamos de comparar as marcas de pneu com os dados que coletamos do gravador de dados do voo e, em seguida, juntá-los. A única maneira de confirmar a rota do voo é encontrar as caixas pretas.
A caixa preta é composta pelo gravador de dados do voo e pelo gravador de voz da cabine. Se nós o encontrássemos, provavelmente conseguiríamos descobrir o que realmente acontecera. Tanto o gravador de dados do voo quanto o gravador de voz da cabine ficam na parte traseira do avião, a parte menos danificada. Um dia depois do acidente, os investigadores conseguem analisar as informações. Ao recebermos informações do gravador, pudemos lê-las e então saber a posição exata da aeronave. Eles comparam as informações de posicionamento do gravador de dados de voo com uma imagem de satélite do aeroporto, o que confirma sua teoria. Ele está na pista errada. De alguma forma, o avião acabou na pista 5 direita e não na 5 esquerda. A 1.243 metros na pista, ele colide com material de construção. Ele deveria estar aqui. Como foi que ele acabou parando aqui? Não parece ser um erro óbvio decolar de uma pista errada. Esse é o tipo de coisa que não deveria acontecer nunca, em circunstância alguma. Para os investigadores, é difícil acreditar que um erro tão fundamental tenha ocorrido. O Wang resolve então entrevistar o comandante Fung novamente. Geralmente, fazemos uma entrevista inicial logo após o acidente. E às vezes esperamos 1 ou mais dias para fazer nova entrevista. Desta vez, talvez, eles consigam nos dizer mais sobre o que aconteceu. Você recebeu este aviso? É claro que sim. Todos nós recebemos. Conversamos sobre isso durante o nosso briefing. O Wang descobre que a tripulação recebera aviso por escrito de que a pista 5 direita estava fechada. Diga que vamos usar a 5 esquerda. De acordo com o gravador de dados do voo, vocês não estavam na 5 esquerda. O acidente aconteceu na 5 direita. Vocês colidiram com material de construção na 5 direita. Aqui está o ponto de impacto. Vocês estavam decolando da pista errada. Impossível. Estávamos na 5 esquerda. Eu tenho certeza disso. Os 3 pilotos acreditavam estar na pista correta, 05 esquerda. Mesmo depois do acidente. O que o faz ter tanta certeza de que estava na 5 esquerda? O controlador teria nos dito se não estivéssemos. Singapore 6, pista 05 esquerda. Velocidade do vento 02028. Rajadas de vento de 50. Autorização para decolagem. Sem aviões à sua frente, os pilotos de Singapore receberam liberação de decolagem antecipadamente logo que chegassem à pista. Decolagem autorizada da pista 05 esquerda. Singapore 6. O que intriga os investigadores é porque os controladores de tráfego aéreo não perceberam que o 747 tinha virado para a pista errada. Não conseguia vê-los com aquele tempo. Quando entrevistados, os controladores descrevem como a tempestade limitara sua visibilidade naquela noite para cerca de 600 metros. E eles confirmaram pista 5 esquerda. Foi a última coisa que eu vi deles. 1.600 metros entre a pista e a torre. Não tinha como ele ver. A tripulação assumiu que a torre estava monitorando seu progresso, mas o controlador tinha perdido de vista o avião. Agora, os investigadores tentam determinar se os pilotos se perderam na tempestade. Como estava a visibilidade? Você conseguia ver para onde estava indo o tempo todo? Não conseguíamos ver muito longe, mas conseguíamos ver longe o suficiente. Cyrano estudava os mapas enquanto eu seguia as luzes de taxiamento, que nos levou diretamente para a pista. Tudo bem, as luzes verdes estão aqui. Ao que parece, a tripulação não teve dificuldade em ver sua rota enquanto taxiava. Ainda assim, o voo 6 acabou na pista errada. Era este o mapa que você estava usando? Sim. E você não teve qualquer dificuldade para lê-lo? Eu não estava lendo. Meu copiloto e o Relief Pilot estavam seguindo o mapa. Eu apenas olhei para ele rapidamente quando a rota mudou. Eles mudaram a rota? Sim. Wang descobre que o controlador de voo emitiu uma alteração de última hora em sua rota para a pista. Singapore 6, solicitação de taxiamento.
Singapore 6, taxiamento para pista 06 via taxiway. Correção, pista 05 esquerda via Taxiway, Sierra, Sierra, West Cross e Novembro Papa. Eu perdi isso, o que foi? Sierra, Sierra, West Cross e Novembro Papa. Os pilotos têm de lidar com mudanças de última hora o tempo todo. A situação torna-se complicada, torna-se difícil. Há um tufão vindo. A pressão de tempo. Você também está tendo de lidar com um ambiente difícil para taxiamento. Há ventos laterais, há rajadas. Portanto, os pilotos estavam sob pressão. Os investigadores precisam entender como a tripulação respondeu àquela pressão. Eles se voltam então para o gravador de voz da cabine. Se houve alguma confusão na cabine a caminho da pista, a gravação poderia revelar isso. O gravador de voz da cabine pode fornecer aos investigadores uma noção do ambiente em que o piloto está realmente trabalhando. Diga que vamos para a 5 esquerda. Qual a informação de tempo mais recente? Esta é a última, 02036, rajada 52, ainda dentro dos limites. Isso é melhor. Mais vento de proa. A tripulação segue todos os procedimentos obrigatórios. Taxiando lentamente. Virando à esquerda. À direita. Muito trabalho de leme aqui. Ventos laterais? Sim. Eles não parecem confusos. O que eles estavam ouvindo era uma equipe que estava calma, estava focada, que estava fazendo o que precisava fazer. Eles estão seguindo o procedimento, fazendo o checklist. Eles verificam o tempo, discutem as questões de segurança. Então, se o piloto fez tudo o que deveria fazer, por que o acidente? Alguma coisa ali. Os investigadores taiwaneses ainda não conseguem responder por que a tripulação do voo 6 da Singapore Airlines cometeu o erro fatal de virar para a pista errada. Eles esperam que os últimos momentos da conversa da tripulação possam fornecer uma pista. Eu vou bem devagar aqui. Caso contrário, vamos derrapar. Entendido, 9 nós. Normalmente, um 747 taxia cerca de 30 nós. Nesta noite, eles estão a 9 nós. Eles estavam fazendo exatamente o que deveriam ter feito, fazendo a coisa com calma e devagar. Quando há ventos realmente fortes, você quer fazer o taxiamento lentamente. Você não tem de lidar apenas com a enorme área de superfície de cauda atrás de você, mas você tem uma pista muito lisa e escorregadia. Entendido. Ventos bons. Do nosso ponto de vista, o piloto fez o procedimento correto. Fez o que tinha de ser feito. Próximo... O próximo é N1. Certo. Segunda à direita. Segunda à direita, correto. O avião deve agora taxiar mais 260 metros antes de virar para a pista 5 à esquerda. Mas ele não faz isso. Por que eles viraram aqui? Os investigadores analisam os registros de trabalho dos pilotos, procurando qualquer coisa que possa ajudar a explicar o erro. Verificamos os registros de treinamento dos pilotos, pelo menos nos 3 anos antes do acidente. O comandante Fong Shikong começara com a Singapore Airlines como cadete mais de 20 anos antes. Ele havia voado deste aeroporto mais de 10 vezes. O copiloto Latif Sirano era ex-oficial do Exército de Singapura. Ele voou com o comandante Kong várias vezes antes. Quase todas as suas horas foram em 747. O piloto reserva, comandante NG Keng Leng, tinha 8 anos de experiência e estava acostumado com voos longos. Portanto, para a tripulação comercial, eles eram uma equipe muito experiente. Todos eles eram pilotos acima da média. Todos tinham excelentes registros. E ainda assim, eles cometeram um erro inacreditável. Por que os 3 pilotos não conseguem saber que estão decolando da pista 05 direita? Alguma coisa deve ter levado a tripulação a tomar um rumo errado. Mas exatamente o que permanece um mistério.
Determinados a descobrir o que deu errado no voo 6, investigadores decidem colocar-se no assento do piloto na cabine de um 747 no aeroporto Chiang Kai-shek. Muito bem, vamos lá. Em condições climáticas semelhantes, eles seguem a rota tomada pelo voo 6. Queríamos conhecer o ambiente de trabalho dos pilotos e de que forma o ambiente externo poderia afetar suas decisões, sua consciência situacional ou sua tomada de decisão durante a noite. Eles taxiam lentamente para a pista 5 esquerda, na mesma velocidade que a do comandante Fon. Virem na N1 com calma e lentamente. Vídeo de teste ASC. O avião vira para a última taxiway. A partir deste ponto, a tripulação do voo 6 deveria ter taxiado, passando pela pista 5 direita até a virada para a pista 5 esquerda. Agora continuamos para a 5 direita. Como que eles não viram aquela placa? Ela é enorme. Sinalizações indicando 5 direita são claramente visíveis da cabine. Mas os investigadores não veem nada que diga a um piloto que a pista está fora de serviço. Não há indicação alguma de que esta pista está fechada. Há luzes verdes até onde eu consigo ver. Eles estavam vendo informações ambíguas. Havia algumas sinalizações de que era uma pista. Havia sinalizações de que não era uma pista. Mas como eles estavam esperando ver a pista, foi isso que eles viram. Mas dentro da cabine, há uma indicação de que o avião está na pista errada. O sistema de aterrissagem por instrumento não está focado em uma indicação que deveria estar à frente. Isso deve dizer que alguma coisa não está certa. Se o avião estivesse na pista correta, o display estaria centrado. Antes de partirem, os pilotos programam o computador do avião para centrarem um indicador no final da pista designada. O sistema de navegação do voo 6 teria sido programado para este sinal antes da decolagem. O indicador estava claramente à esquerda deles e não à frente. Os investigadores precisam saber como os pilotos poderiam ter perdido esse sinal tão claro. Mais uma vez, eles analisam a informação do FDR e a comparam com a do gravador de voz da cabine. Certo. Está se aproximando rapidamente. Quanto mais demorarmos, pior será. Concordo. A gravação de voz da cabine revela que a tripulação queria decolar antes que as condições piorassem. É um ambiente desafiador. E quanto mais eles esperarem, mais desafiador vai ficar. O tufão Changsan está sobre Taipei, ameaçando deixar em terra todos os voos no aeroporto Chiang Kai-shek. A tripulação do voo 6 sabe que a viagem de 14 horas para Los Angeles está prestes a ser cancelada. Rajada de 2443. O piloto reserva NG precisa calcular cuidadosamente os ventos laterais para verificar se já ultrapassou os 15 metros por segundo, o ponto em que eles terão de abortar o voo. A direção do vento durante a decolagem é fundamental. Os pilotos querem voar com vento de proa para conseguir máxima sustentação. Um forte vento lateral pode literalmente tirar um avião da pista. Singapore 6, pista 05 esquerda. Vento 020 a 28, rajada de vento de 50. Autorização para decolagem. Neste exato momento, os pilotos estão passando por sinalizações que identificam claramente as pistas. O que acontece nos próximos segundos é a chave para o porquê de eles a terem perdido. 020 à esquerda. 020. Os ventos consomem a atenção da tripulação. Eles olhavam escrupulosamente para as tabelas para saber se tinham excedido o componente de vento lateral. Sua verificação era tão meticulosa que eles não estavam prestando atenção a outra coisa. 2025, aproximando-se de 30, senhor. Certo. O comandante estava taxiando o avião a uma velocidade bastante lenta. O primeiro oficial está fazendo o checklist anterior à decolagem. E o piloto reserva está trabalhando no componente de vento lateral. Portanto, todos os pilotos estão ocupados com alguma coisa. Eles não estão atentos o suficiente para realmente verificar para qual pista estão taxiando. Estou indo bem devagar aqui. Caso contrário, vou derrapar. Entendido, 9 nós. A tripulação estava tão preocupada com a segurança no taxiamento para a pista que eles pararam de prestar atenção para onde estavam indo.
Eles acreditam estar fazendo uma curva à direita para a pista correta. Infelizmente, essa não é a pista correta. Essa é a 05 direita. O que se tem aqui é um caso clássico de visão de túnel. Você tem pilotos trabalhando sob enorme estresse, com pressão de tempo. A segurança dos seus passageiros é motivo de preocupação. Portanto, sua capacidade de lidar com múltiplos fluxos de informação está se tornando mais estreito. Os investigadores também consideram a possibilidade de que o cuidado extremo do comandante Fong possa ter, na verdade, funcionado contra ele. Entendido, 9 nós. O comandante intencionalmente taxia devagar. O comandante diz à tripulação para trabalharem com calma, para terem cuidado, para realmente focarem no que estão fazendo. E é o que eles fazem, mas eles se concentram nas coisas erradas. O comandante Fong estava taxiando a uma velocidade de 9 nós, cerca de 16 km por hora. Como a curva levou muito tempo, o comandante Fong deve ter pensado que havia ido mais adiante do que ele realmente havia ido. Tanto tempo tinha se passado que ele pode ter pensado que já tinha chegado à pista 5 esquerda. Um dos momentos realmente comoventes desta tragédia é o instante em que eles quase se dão conta de que alguma coisa está errada. Pouco antes da decolagem, a tripulação teve uma última chance de evitar o desastre. O copiloto chama a atenção para o fato de que eles estão distantes da linha central da pista. PVD não alinhado. Isso deveria ter sido um aviso à tripulação de que alguma coisa estava errada. Não tem importância. Podemos ver a pista muito bem. O comandante Fong ignora o aviso. A grande ironia deste acidente é que eles estavam decolando em circunstâncias muito perigosas, próximas do limite do que o avião era capaz de suportar. No entanto, não foi o tempo que os venceu. A pressão de lidar com a tempestade foi o que os afastou do que era verdadeiramente importante. Estavam no lugar certo? Pronto, senhor. Aileron esquerdo. O cérebro humano está sempre tentando se convencer de que tem uma visão completa do que está acontecendo. Portanto, quando há informações contraditórias, há uma tendência que chamamos de tendência à confirmação, de ignorar aquilo e se concentrar no que você acha que está acontecendo. Ok, certo, eu tenho controle. E V1. V1. O que acontece em seguida era inevitável. Tem alguma coisa ali. Este é o ponto de impacto. As informações estavam ali. Eles a ignoraram. A tragédia toda poderia ter sido evitada se a tripulação tivesse prestado atenção em pelo menos uma dessas pistas. Está finalmente claro por que o voo 6 da Singapore Airlines foi parar na pista errada. Mas com centenas de aviões decolando durante a temporada anual de tufões, o desafio agora é garantir que isso nunca mais aconteça. O Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan recomenda rápidas mudanças nos procedimentos e treinamentos de pilotos. Eles recomendam comunicação mais frequente entre controladores e pilotos que estão taxiando com mau tempo. Hoje, os pilotos precisam informar cada um dos seus movimentos ao controlador. Virando à esquerda na Taxiway Novembro 1. Novas listas de verificação também foram elaboradas, incluindo uma etapa de confirmação visual, forçando os pilotos a confirmar se estão na pista correta antes de decolarem. O aeroporto Chiang Kai-shek é criticado por manter uma pista fora de serviço, iluminada e por não isolá-la ou marcá-la claramente como fechada. O aeroporto internacional Chiang Kai-shek não seguia a regulamentação vigente. Eles não tinham um radar em terra que teria informado a torre sobre a localização daquele avião. Na aviação, acidentes fatais são os catalisadores mais poderosos para a mudança. Após o desastre, as autoridades instalam um radar em terra no aeroporto em Taipei. Ele permite que a torre rastreie a posição de um avião, mesmo em más condições meteorológicas. Singapore Airlines é dura com os pilotos do voo 6. O comandante e copiloto perdem seus empregos. Uma
Uma das lições deste acidente é que você pode ter uma equipe exemplar, fazendo suas funções com o máximo cuidado e, ainda assim, cometer um erro com consequências fatais. O acidente do voo 6 também traz outra lição. As decisões dos passageiros antes de decolarem, incluindo onde se sentar, às vezes pode fazer a diferença entre vida e morte. Depois de quase perder a vida no aeroporto Chiang Kai-shek de Taipei, François Parrain tem razões para levar o crédito por sua própria sobrevivência. Foi apenas o básico instinto de sobrevivência. E não havia tempo para pensar no que estava acontecendo. Quando percebi que minha vida estava em risco, eu pensei na minha família. E aquilo me deu a energia para fazer alguma coisa, para salvar-me. Corram! Saiam daqui! Vamos! Vamos! Dizem que o medo é contagiante, e isso é particularmente verdade em um ambiente fechado onde as pessoas estão densamente agrupadas. Pra frente, rápido! O medo é contagioso, mas a coragem também é. Vem! Vem comigo! O acidente em Taiwan levanta a seguinte questão: o que os passageiros podem fazer para melhorar suas chances de sobreviver a um desastre? Embora nem todos os especialistas concordem, as estatísticas sugerem que alguns lugares são mais seguros do que outros. Estudos descobriram que há um percentual ligeiramente maior de sobrevivência na parte traseira de uma aeronave. Durante um acidente, a seção da cauda pode se separar da fuselagem principal e das asas onde está armazenado o combustível. Embora as opiniões variem, algumas estatísticas mostram que passageiros sentados na parte traseira do avião têm maior chance de sobrevivência, uma média de 69%. Na parte das asas, esse número cai para 56%. Na parte da frente, as chances de sobreviver a um acidente são menos da metade, 49%. Muitos especialistas acreditam que estar entre as 5 fileiras próximas da saída lhe dão a melhor chance de sobrevivência. Além disso, assentos do corredor são ligeiramente mais seguros do que assentos da janela. Eu estava sentado no corredor na parte traseira da aeronave. A maioria dos acidentes ocorre na decolagem e no pouso. Portanto, se você estiver preocupado sobre como sobreviver em um avião, este é o momento para prestar atenção. Este avião é equipado com 10 saídas. 4 na frente, 4 na parte de trás e outra sobre cada uma das asas. Se os passageiros ouvirem as explicações de segurança, se souberem o que eles têm de fazer nos primeiros segundos, eles saberão como sair da aeronave. No bolso da poltrona à sua frente, há um cartão com informações de segurança. Nele, há um diagrama que mostra como chegar até as saídas. Olhe para ele, lembre-se do que você tem de fazer para chegar até lá, porque no tumulto e com fumaça e escuridão, você não será capaz de descobrir isso. Mas há uma estatística que se destaca mais do que todas as outras. A possibilidade de você sofrer um acidente de avião é muito pequena. Dizem, e provavelmente é verdade, que é mais provável que você se envolva em um acidente quando está dirigindo para o aeroporto do que quando você está no avião. Acho que há coisas melhores com as quais se preocupar do que onde você vai estar sentado em um avião. Versão Marshmallow São Paulo. O 747 acelera para a velocidade de decolagem, 290 km por hora. V1. O avião ganhava velocidade para decolar quando, de repente, ele meio que perdeu o controle. O que está acontecendo? Eu fiquei na posição de segurança e senti o avião girando. Era como estar em um carrossel e achei que eu fosse morrer. Os tanques do avião estão carregados com 125 mil quilos de combustível que se inflama imediatamente. Eu abri os olhos
Eu me lembro que estava ventando muito. Enquanto um tufão desce sobre Taiwan, um 747 acelera pela pista no aeroporto Chiang Kai-shek. V1. A possibilidade de você sofrer um acidente de avião é muito pequena. Num determinado momento, o avião meio que perdeu o controle. Em 31 de outubro de 2000, 159 passageiros enfrentam tal possibilidade. As pessoas que estavam na parte do meio do avião morreram devido ao fogo e à fumaça. Muitos se perguntam: eu estava na parte traseira da aeronave. Sobreviver a um acidente de avião seria uma questão de escolher o lugar certo? Corram, rápido! Singapore 6, para sua informação, ventos de superfícies 020 em 24, rajadas 43. Obrigado, Singapore 6. Me avise quando chegar a 30. Se o vento lateral chegar a 30 nós, a tripulação terá que abortar a decolagem. Enquanto o avião taxiava, eu me lembro que ventava muito e o avião jogava da esquerda para a direita. Singapore 6, autorização para decolagem. Pista 05 esquerda. Ok. Impulso, ref, toga. O comandante Fung Shikong decide prosseguir com a decolagem. Ok. Meu controle. Se aproxima rapidamente. O voo 6 precisa levantar voo rapidamente antes de sua chegada. Mesmo o 747 não consegue decolar com um tufão. Quanto mais fortes as tempestades, maior a probabilidade de que esses caras fiquem presos em Taipei. Há 179 pessoas a bordo no voo noturno para Los Angeles, incluindo François Parrin, que viaja a negócios. Como eu viajo muito, não estava muito preocupado com o tempo, porque isso nunca havia me incomodado no passado. Parrin solicitou um assento no corredor. O único disponível neste voo está na fileira 65, a penúltima fileira do avião. Ele não tem ideia do quanto a posição do seu assento será importante. Tanto quanto eu podia perceber, tudo estava normal e íamos decolar como de costume. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tragédia em Taipei. 31 de outubro de 2000. O voo 6 da Singapore Airlines taxia para a pista com vento forte e chuva no aeroporto Chiang Kai-shek de Taipei. Taiwan fica dentro da conhecida rota dos tufões da Ásia. E esta noite, a nação ilha está se preparando para o pior. Todos os anos temos 3 ou 4 tufões. Era uma noite terrível, com tempestade, vento forte e chuva pesada. O tufão Changshan, com ventos de 160 km por hora,